Oi, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABO do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo, sacado da live recente que eu fiz com a doutora Juliana Kimura, da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. A doutora Juliana, ela é doutora em odontopediatria e professora de clínica infantil do curso de odontologia da Fundação Hermínio Ometo, na cidade de Araras, em São Paulo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou ainda você pode me mandar um e-mail www.drmariofernandes.com.br via site. Confira a seguir o título deste conteúdo especial e logo a seguir o vídeo. Dando continuidade, né? Como a gente tem essa parte, né, do questionamento, da anamnese, do traumatismo dentário, eu sempre falo, né, que tudo deve estar super bem documentado, né? Então, assim, a anotação de trauma é uma anotação detalhada, né? Não só pensando na avaliação clínica, né, no que você está visualizando clinicamente, radiograficamente, mas também com relação à história, né, que vão te contar, até mesmo para depois verificar se vai ter uma relação mesmo, né, de avaliar o que foi dito, né, pelos pais, pelos responsáveis, com a situação clínica, né, que você está ali visualizando, que você está atendendo o paciente. E fora isso, né, no trauma, a gente ainda tem a situação dos traumatismos mais severos que podem levar, né, a sequelas no germe do dente permanente. E aí também a importância da documentação, né, desde lá do comecinho, né, do início, porque muitas vezes a sequela do permanente, às vezes, já é visível já logo num momento mais inicial. Claro que a gente não consegue fazer nenhum tipo de tratamento, mas que você já tem uma responsabilidade de falar para aquele pai que provavelmente aquele germe vai sofrer, né, alguma sequela mais grave e daí a importância, né, de se ter uma boa radiografia, de se armazenar tudo direitinho, né, que isso a gente fala muito na graduação, mas que eu também falo para os colegas, né, tanto para especialistas, para qualquer colega, porque é super importante isso da documentação, né, e aí sempre ficam em dúvida e me perguntam, né, tá, mas até que ponto, né, essa documentação legal, né, ela pode te ajudar e por quanto tempo que eu tenho que arquivar, né, essa documentação? Então, vamos lá. Se tu quiser passar o próximo slide ali, eu já vou começar a responder com ele. Tá bom. Quando a gente pensa nessa questão de como deve ser essa documentação, né, a gente precisa pensar numa daquelas, vamos dizer assim, formas ou aquele prontuário mais durinho que a gente tem, né? Então a gente Sim. precisa ter aqueles que faz X, tem ou sim ou não, né? Mas a gente parte do princípio, então, de uma boa anamnese, né? Onde a gente consiga, então, ter uma informação adequada. Para ter uma ideia, Ju e colegas, a gente tem ao final de um serviço de perícia normalmente uma frase importante, como eu trabalho no Estado e as pessoas são admitidas no órgão público, que ela declara veracidade sob pena de, inclusive, ser revista a nomeação, né? Então, é uma coisa bem séria quando a gente pergunta sobre, né, essas questões. Exatamente. Bom, depois de uma boa anamnese, importante, a gente tem que pensar na história médico-odontológica pregressa, né? O que tinha aquela criança, ela era suscetível de alguma forma com alguma questão, sei lá, osteogênica, vitaminal, vitaminosa, alguma questão sistêmica geral, né?
E aí a gente parte também de um princípio, de uma descrição, né? Por que a gente está falando tudo isso, né? De anamnese, história pregressa, descrição? Porque a gente sabe que no ambulatório de pediatria, de pós-graduação ou de graduação, ou para qualquer evento que tenha dentro da faculdade, as pessoas mudam, as pessoas passam. Então, quem chega no outro semestre, lá onde tu dá aula em Araras, por exemplo, na Fundação Hermínio Meta, as pessoas vão querer, o paciente às vezes é do local, né? Não é da gente. Então, você precisa abrir o prontuário e ler, olha, ele veio há 2 anos, a doutora Juliana orientou aquele aluno, na época era o aluno fulano, e assim por diante, né? Bom, a questão da indicação dos exames por imagens, né, para a gente ter uma ideia de o que afetou ou não. E aí, claro, uma radiografia que depois tu pode orientar qual é melhor em relação à outra, mas eu sugiro que tenha alguma documentação por imagem, ou até tomográfica, dependendo do caso, mas é mais raro, né? Normalmente uma radiografia resolve. E aí entra, Ju, uma questão que a gente coloca bem importante, que é uma fotografia, né? E hoje em dia, quando a gente coloca isso como protocolo, é tão legal de dizer, pode ser com o próprio celular, né? A maioria das lesões a gente consegue visualizar com o celular. Um freio de lábio, uma lesão, uma equimose na face, alguma eventual marca que tenha ficado com uma mancha, a gente chama de mácula, né? De determinada coloração. Tudo isso você pega uma reguinha, agora a Juliana já vai receber a dela em seguida como presente de aniversário, né? Já está a caminho, já foi postado. Obrigada. Mas é uma régua simples, mas é uma régua específica para esse tipo de imagem, de lesão, né? Onde a gente tem, então, aí uma boa documentação, que é o tópico que tu falasse, né? Então, eu não consigo conceber sem imagem hoje em dia. Hoje em dia, a imagem faz parte. Então, além de tudo esmiuçado do passado, do que vê da descrição, uma imagem para ilustrar, né? E aí entra uma questão que a gente teve atualíssima para todos os odontopediatras aqui, seguidores da Ju, né, se eu puder colaborar, no sentido de que em 2018, faltando ali 3 dias para o final do ano, a gente teve promulgada no Diário Oficial uma lei que estabeleceu um prazo de guarda de documentação. Se puder botar mais um slidezinho para frente. A gente tem a Lei 13.787 no seu artigo 6º, como está ali, né? Ele estabeleceu o prazo de 20 anos após o último atendimento para a gente guardar a documentação. Tá? Então, existe essa determinação legal, portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente já falava alguma coisa de prazo, não vou nem aprofundar muito, mas a gente sabe que hoje em dia essa lei rege, essa lei disciplina essa questão de forma muito clara. Isso é bom porque antigamente ficava sempre uma dúvida, mas por quanto tempo, como que funciona? E isso veio ao encontro, então, desse anseio, dessa dificuldade e passou a nos ajudar com essa questão aí de estabelecer definitivamente os 20 anos. Você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da live recente que eu fiz com a doutora Juliana Kimura, da Odonto Pediatria. Se você quiser me enviar uma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição desse vídeo. Se você gostou desse material exclusivo, dê um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser avisado quando tiver novos vídeos. Até lá!